Ok. Vamos começar? Pode? Tá, professor, então, bem-vindo. Legal, deixa eu só colocar aqui na tela da tela. Obrigado também, né? Imagina. Foi uma luta para encaixar a hora. Deixa eu ver se... Obrigado, professor. O palco é seu. Legal. Vou te pedir uma gentileza de chegar um pouquinho de nada pra trás, só pra gente aumentar essa tela aqui, que tá uma porcaria. Os caras não vão enxergar nada, muito menos eu. Aí, agora vai. Pode ser? Dentro da Impossível. faixa. Impossível. Tá com a gravação do... Impossível. Impossível. Isso daí é Filma a tela que vai ficar legal. Vai Impossível. Não me prenda, senão não sai palestra. É, isso daí é o pessoal que pediu, né? Beleza, filma lá, vai ficar legal. Confia no tio. Confia no tio que vai ficar bacana. Não preciso... Ó, oi, sou eu, beleza? Agora fica vamos lá. Bacana? Vamos lá? Não. Boa tarde, pessoal. É um imenso prazer estar de novo aqui no TDC. Agradeço demais o Vinícius, a organização por convidar, né? A trilha de wearables, vestíveis. Já faz um tempo que eu namoro o tema, né? Temos feito e desenvolvido algumas coisas lá. Eu sou da TechTrain, uma empresa de treinamento e consultoria. A gente faz vários cursos de embarcados. E como é a palavra da moda, muitas das coisas do embarcado está indo para dentro da internet das coisas. E também pensando em wearables, vestíveis, né? E quando me convidaram para a trilha de wearables, eu falei, mas por que eu não mostro um pouquinho da conjunção desses dois mundos? Como que os vestíveis, os wearables, estão tratando com a parte dos embarcados? O que tem de moderno nisso? O que está sendo feito? Qual que é a aplicação? Então, foi o que eu tentei resumir aqui nessa apresentação que a gente vai falar agora. São só 4 slides, coisa tranquila, né? Vamos só fazer pesquisa, revisão e previsão, falar um pouquinho de relógio, saúde, projeto, acabou. Tem tempo para tomar um chopp, maravilha. O Vinícius gosta de chopp. Muito bem. Vou começar com a pesquisa. Teve uma maratona numa cidade americana chamada Austin, né? Sede de uma das grandes fabricantes de silício, a Freescale. E a Freescale, que não é boba nem nada, nessa maratona resolveu fazer uma pesquisa para quem estava correndo lá na maratona. E o resultado da pesquisa impressiona. 74% dos participantes daquela maratona em Austin estavam vestindo alguma coisa durante os treinamentos dele. Ok? 88% do pessoal que foi questionado achavam que esses desses wearables motivavam eles a correr atrás de mais treino de performance. Né? 78% do pessoal que estava lá acreditava que porque tinha uma porcaria de um wearable pendurado no corpo, ele se tornava mais competitivo. Olha o poder que essa porcaria tem. Né? E 88% do pessoal que não tinha wearable ainda tinha planos de comprar um wearable. Você falou planos de comprar um wearable? O pessoal do silício fica doido. Porque aí eles têm previsão de vender. A Freescale aposta que até 2017 esse mercado de wearables vai gerar mais ou menos 50 bilhões de dólares no mercado. É um mercadinho quente então, hein? E qual é o wearable que a gente vai fazer para esses caras se empolgarem, vestirem e terem dados? Bom, vamos fazer relógios. Né? O wearable é relógio, não é isso? E olha o que tem de relógio no mercado já, inteligente. 1 tonelada, com um sistema operacional, com funções específicas. No ano passado, aqui nessa sala, na trilha de embarcados, o Jomar, da Intel, apresentou o Basis, que é um wearable que tem um processador da Intel, com uma série de sensores que fazia o monitoramento do treino de maneira extremamente adequada. Muito legal. Então, eu sou um cara que gosta de tecnologia, eu não podia deixar de comprar o meu wearable. E aí eu fui e comprei o meu wearable, né? Tá aqui o meu Sony SWR10 que fala com o meu celular. Né? Então você compra um celularzinho da Sony, Xperia Z3,
compra um wearable, junta os dois e você tem maravilhas com um wearable desse. Porque você pega um dispositivinho como esse é o wearable, aqui dentro tem uma porta USB, ele é a prova d'água, você carrega ele com wireless charge, ele tem Bluetooth, NFC, acelerômetro, giroscópio, magnetômetro, e com isso eu levanto um monte de dados quando esse negócio está pendurado no meu braço. Quer ver que tipo de dado eu consigo tirar dessa pulseirinha? Olha que legal, eu consigo, por exemplo, medir meu ciclo de sono. Eu coloquei isso aqui, e ele sabe que eu deitei, porque minha atividade, meu balançar de braço diminuiu, e mais, ele mede quando eu estou em sono profundo, quando eu estou em sono leve. E mais, eu programo que eu preciso acordar às 6h30 da manhã, e aí eu dou uma janela no intervalo das 6 às 6h30, e o despertador só vai tocar, sem quebrar, por favor, o despertador só vai tocar quando ele detectar que eu estou ou num sono leve, ou chegou no limite de tempo que eu programei. Como é que o dispositivo wearable saca isso? Né? Mas tem mais coisa interessante que você tira daqui. Ele sobe esses dados para o servidor da Sony e compara o meu comportamento de sono com a média mundial de dados que ele recebeu e traça uma curva normal e posiciona. Quer mais competitividade do que isso? Ele tem um pedômetro, né? Mede a quantidade de passos que eu dei aqui, e aí ele vê quantos passos eu dei no dia e traça a curva normal com o update de todo mundo que está usando o reloginho para saber se eu estou acima da média ou abaixo da média. Né? Mas tem mais coisa legal, velho. Ele detecta se eu estou dirigindo, andando, caminhando, e ainda faz o geoposicionamento de onde é que eu estou andando. Nunca passe a senha do teu telefone para sua esposa. Ela vai saber a capivara inteira de onde é que você está. Tá claro ou não? Pô, fazer smartwatch é uma maravilha. E a Sony já anunciou um roadmap. Já vai sair no ano que vem o SWR30, né? Que é com displayzinho. Então, esse meu aqui não tem nada, né? Display, nada. Eu não consigo, mas agora o SW30 eu consigo ver. E vai sair o SW50, que é o display maior, touchscreen, com multifunções. E uma série de funcionalidades legais, claro. Carregador de bateria, um ARM7, sistema operacional, NFC, memória, 250 doletas. Né? E ano que vem meu braço vai estar assim, né? Porque eu sou um cara que gosta de desenvolvimento, é lógico que eu vou querer comprar os três, comparar o desempenho de um para o outro. Pô, então não quer dizer que o nosso futuro é ficar fazendo smartwatch para wearables, não é isso? Sei lá, né? Tem um vídeo nesse link, eu deixei na minha página no YouTube, não sei se eu vou conseguir dar um play nele aqui, deixa eu ver se ele roda, só um segundinho, eu estou conectado na web. Precisa de áudio? Não precisa porque eu vou falando as bobagens aqui, deixa eu só ver se ele vai rodar, só um segundo, por favor, se o meu navegador colaborasse. Nesse vídeo, ele mostra, por exemplo, um projeto futurista de um dispositivo wearable. E as coisas que estão envolvidas nesse projeto futurista. Aí, abriu. Ctrl V. 3 dias depois. Enquanto ele carrega aqui. Aí, garoto. Deixa eu voltar para cá enquanto ele carrega. Então, nesse vídeo aqui, ele mostra uma pulseira dos sonhos, com todos os elementos eletrônicos que você pode ter nessa pulseira dos sonhos, nesse wearable dos sonhos. Deixa eu ver se já carregou meu vídeo aqui. Só um segundo. Aí, garoto, como é que eu jogo isso pra cá? Opa, apareceu. Olha lá, tela cheia. Vai ser aqui ou vai ser na outra? Aí, permite. Olha a sacada dos meninos. O Cricket Bracelet. Olha a sacada deles, pensando nesse conceito de wearable. Vamos fazer um wearablezinho? Muito bom. Você tá? Hã? Qual? Tá na Liberty? Não, estou na minha. Ah, tá no... Foi. Foi? Aí.
Isso, você está na banheira, né, tomando uma ducha, o negócio é a prova d'água, você gira, ele projeta no seu braço a mesma tela do telefone, com touchscreen que lê os dados lá, então você faz a ligação. Você tem todo esse desenvolvimento que você viu no smartwatch acontecendo ali. Aí o cara tá lá, eu quero saber como é que eu vou. Ele detectou com o giroscópio, deixa eu ligar o mapa aqui, deixa eu ver no Facebook. Hã? Eu quero essa tela. Pois é, cara, como que nós que trabalha com sistemas embarcados, com eletrônica, produz uma porcaria dessa? Essa é a dúvida. Como é que a gente vê um dispositivo wearable desse e consegue construir um wearable desse? Qual é a magia que tem aqui? Magia nenhuma. É só tecnologia. Qual é a tecnologia que está por trás desse cara? Qual é a tecnologia envolvida em fazer uma pulseira dessa? O cara vai jogar a da Fruit agora, ó. Olha lá. Tá vendo? O Fruit Ninja, né? Que é o nome do jogo. Não, o Fruit Ninja. A da Fruit é o outro distribuidor lá. O cara vai ver o tempo em Paris. A mágica, pronto. O que você precisava ver desse vídeo era isso. Vamos voltar pra cá. Ó. Naquele bracelete, ele enfiou sensores que leem o touchscreen, um pico projector para jogar a imagem no braço, Bluetooth para se comunicar com o terminal celular, Wi-Fi, LED, porta USB, processador, memória, acelerômetro, giroscópio, magnetômetro. Esse é a mágica dentro de um wearable desse. É assim que a gente projeta um dispositivo wearable. É assim que a gente embarca toda essa eletrônica num dispositivo desse. Né? E o Apple Watch, que não estava naquela imagem? Cara, o Apple Watch é uma coisa engraçadíssima. O pessoal da TechCrunch fez um review da utilidade do Apple Watch depois que 2 meses os caras tinham comprado o dispositivo. E o review deles de utilidade era apenas pegar o telefone e jogar na gaveta, fechar. Eles não enxergam. 8.000 pessoas curtiram e compartilharam isso aqui nos últimos 2 semanas. Né? Review do Apple Watch depois de 2 meses de uso. Espera aí, eu tenho que puxar o gancho para vocês entenderem o que eu quero dizer com isso. Para que serve eu medir quantos passos eu dei? Quanto foi o meu sono? Qual é a minha qualidade num dispositivo como esse? É muito legal para gente que trabalha com eletrônica, para gente que é aficionado em tecnologia, mas será que sua tia, sua irmã, sua mãe, sua filha compraria uma ideia como essa e usaria um dispositivo como esse? Talvez no começo em que era novidade, tudo bem, mas e a real aplicabilidade disso ao longo do tempo? Você tem que embutir mais coisa do que simplesmente um IMU que mede movimentos inerciais aqui dentro, para que isso tenha valor agregado para a grande maioria das pessoas. Senão você só vai achar esses dispositivos sendo utilizados em eventos como esse, onde tem um bando de nerd que gosta de tecnologia como eu, como vocês. Cuidado com esse negócio de como que fica nenhum vídeo do céu. Precisa tomar cuidado. Né? Tá entendendo? Então, o que mais a gente enfia nesses wearables para que eles ganhem valor agregado? Uma coisa que você tem que ter na cabeça: os wearables são mais do que apenas reloginhos. Tem trocentos mil dispositivos, como o pessoal da trilha que já deve ter citado ao longo das apresentações, que envolve vestíveis. E isso é segmentado. Você tem aplicações para fitness, mas você tem aplicações para cuidar de saúde, para entretenimento, para área militar, para área industrial. Eu diria que no futuro os caras vão querer colocar wearables em todos os lugares. E isso é uma coisa perigosa, porque vão enfiar em wearables em tudo quanto é lugar que você pode pensar, cara. No óculos, no ouvido, na pele, tatuagens eletrônicas que medem em tempo real como é que está o seu sangue, como é que está a glicose, como é que está a temperatura do corpo, né? Coisas no sapato, anéis, etc. Né? Essa segmentação no mercado de semicondutores que está desenvolvendo aplicações para wearables já é bem clara.
O pessoal já segmenta em que parte do corpo vai esse wearable e qual é a aplicação que se consegue fazer medindo algo ali. Ok? Aí você começa a entrar no site das grandes empresas que fazem semicondutor e você começa a ver que eles já estão fabricando dispositivos para serem aplicados como wearables. Vou dar alguns exemplos. Vamos falar da Texas Instruments. Ela tem uma linha de analógicos, de sensores, que caem como uma luva para fazer wearables. A parte de medições de dados do corpo, bioimpedância, taxa de oxigênio no sangue. Deixa eu dar um exemplo mais claro. Eles desenvolveram uma linha chamada Optical Biosensing, sensores biológicos por meios ópticos, em que você consegue, através da emissão e recepção de luz, e você tem um elemento emissor, mede a quantidade de luz que passou em diversos comprimentos de onda, e você consegue dali tirar uma série de informações do corpo humano. Você consegue ver o batimento cardíaco, a pressão arterial, a taxa de oxigênio no sangue, a temperatura. Eu digo que o grande erro dessa pulseirinha da Sony que eu comprei é ela não ter aqui na parte de baixo uma janelinha com esses sensores ópticos, de modo que ela pudesse ficar em contato com a minha pele aqui enquanto eu uso, e além de medir tudo aquilo que eu mostrei para vocês, medir também parâmetros médicos. Imagina se eles colocam aqui na parte de baixo dessa pulseira um sensorzinho como esse e levanta o meu batimento cardíaco, a minha pressão arterial, a minha taxa de oxigênio no sangue e traça gráficos como aqueles que vocês viram do sono, comparando o meu posicionamento corporal com o resto do mundo. Pensou? Isso sim começa a ter valor agregado. Agora você consegue imaginar deixar esse negócio no braço, por exemplo, de uma pessoa idosa, seu pai, sua mãe, uma avó, e esse dispositivo, com todo esse monitoramento inercial, saber se a pessoa levou uma queda, se a pessoa está tendo um pico de pressão, se a taxa de oxigênio no sangue caiu, e tomar ações de disparar via comunicação celular para que o médico vá fazer algum atendimento, caso seja necessária alguma urgência. Sacou que agora você consegue ter um wearable com um valor agregado para a parte de saúde, por exemplo? Se eu não me engano, teve uma palestra na parte da manhã que o cara falou que o futuro, né, da medicina está no wearable. Né? Deve ter tocado em algo nessa linha de raciocínio. Né? E aí, naquele monte de pontos do corpo humano em que você consegue coletar informações, com sensores como esse, você tira as mais diversas informações do corpo humano. Ok? Texas está trabalhando fortemente nisso. Aí uma pergunta que fica é a seguinte: porra, mas como é que cabe isso tudo num wearable? Senhores, miniaturização. Essa é a palavra-chave. Esses sensores ópticos, por exemplo, essa linha de sensores ópticos que a Texas está desenvolvendo, a solução completa cabe numa plaquinha de 2,3 por 2,9 milímetros. A solução completa, 2,3 por 2,9 milímetros, por uma altura de não mais do que 1,5 milímetro. 2,3 por 2,9 por 1,5 milímetro. Eu sou tentado a dizer que você já engoliu coisas maiores. E se você já engoliu coisas maiores, eu poderia fazer um wearable que pudesse ser ingerido e fazer monitoração interna, né? Suco gástrico, comportamento do intestino, né? Temperatura interna. Vocês acham que está muito distante disso? Com esse grau de miniaturização? Pois é. E você fala, não, truque, isso é desenho, isso é PowerPoint. Aí você vai nas feiras lá fora, os caras montam a porcaria do instante com esse negócio funcionando para você testar. Olha a porcaria do sensor completo, mais um microprocessador no dedo do cara. Viu que bonito? Aí eles têm um outro sistema que é uma pulseirinha com transmissor DRF. Para você fazer isso wireless. Muito legal, cara. Mas isso é a visão da Texas Instruments. Eu vou tratar de outros fabricantes aqui. Por exemplo, olha a visão da Atmel para wearables.
Ele faz uma coisa para você que está pensando em projetar um wearable com eletrônica embarcada, muito legal. Ele coloca diagramas de blocos sugeridos para o que o seu wearable tem que ter. Então, no mínimo, ele tem que ter um processamento, ele tem que ter uma parte de criptografia, segurança, porque você já imaginou se o cara invade meu telefone e pega todos esses dados aí? Né? Imagina o que o cara pode fazer com uma rede de informações como essa. Bluetooth, rádios, né? Para poder fazer transmissão, sensores. E aí esse é um cara muito barato, uma pulseira sem muito recurso, uma pulseira muito parecida com a minha. Você pode agregar mais coisas, colocar Wi-Fi, colocar touchscreen, reconhecimento de voz, sensores, display. Você pode... Então, a crescente de colocar mais blocos, colocar mais coisas interessantes para rodar, é algo que os fabricantes estão pensando em termos de roadmap. Né? E você quer projetar alguma coisa com isso, é bem interessante ver o que os fabricantes estão pensando nesses casos. Olha, Vinícius, olha o demo que a Atmel fez numa feira lá, no treinamento dos engenheiros lá. Ela fez um crachá eletrônico, usando todos esses conhecimentos de wearables que ela tinha. Esse crachá tinha 70 por 90, circuitinho com bateria, display touch, e você conseguia fazer uma série de... Então o cara ia chegar na sala, ia passar lá, ele aparecia a foto dele, aparecia a sessão, aparecia quem que era o palestrante, a bio do palestrante, o cara dava um contato, entrava no LinkedIn. Porque ele tem rádio, Wi-Fi, Bluetooth, conecta na rede. Tá entendendo? Isso é um wearable divertidíssimo. E de grande uso em eventos, imagina? A ST, outro grande fabricante de semicondutores. Pessoal, isso é algo que eu tenho notado assim, numa crescente muito grande. Todos os fabricantes de semicondutores, sem exceção, estão investindo forte em dois temas: internet das coisas e wearables. Todo mundo tem alguma solução legal para a internet das coisas e para o wearables. E muitas vezes a fronteira entre o que é uma coisa e o que é outra é bem confusa. Né? A única coisa que o tal do wearable vai estar perto de você, vai estar na roupa, vai estar em algum lugar, e a internet das coisas pode ser um dispositivo que você não veste. É a única, mas eletronicamente o conceito é muito parecido de ambos. Né? Então, por exemplo, a ST, ela afirma ter dispositivos e componentes para atuar em todas as áreas de construção de wearables. Por exemplo, como construir um wearable na visão da ST? Você vai ter que ter um microcontrolador, gerenciamento de energia, conectividade, interfaces com o usuário, sensores, conversores analógicos, porque essas medidas do corpo humano, pressão, temperatura, batimento cardíaco, taxa de oxigênio, são grandezas analógicas. Se você quer levar isso para o mundo digital, você tem que ter alguém para converter isso do mundo analógico para o mundo digital. Então você tem que ter conversores aqui. Né? A Freescale, o que ela tem feito para wearables? Ela lançou uma plataforma assustadora, chamada Warpboard. Pessoal, isso aqui é uma moeda de 25 centavos de dólar. Essa é a placa Warpboard. Só para você entender o tamanho. E o que dá para fazer com essa placa? Bom, nessa plaquinha, na parte da frente tem um processador ARM Cortex A9, processador, roda sistema operacional, já tem imagem Android, já tem imagem Linux rodando aqui, e na parte de trás tem um microcontrolador Kinex KL16. Com a parte de gerenciamento de bateria, sensores, saída para LCD. Olha o tamanho da porcaria da placa, cara. 38mm por 14mm. Eu estive em Dallas no começo do ano, em fevereiro, e a Freescale estava com um stand lá demonstrando essa plaquinha. É absurdo ver isso funcionando. Ela tem uma placa de desenvolvimento para você escrever código, para você testar coisas, em que você encaixa essa placa, uma dartboard, ela tem 42mm por 42mm.
Você encaixa ali e você tem acesso aos pinos de I/O e você consegue fazer testes, etc. Né? E aí, com isso, eu pesquei dar algumas receitas para você fazer wearables na área de monitoramento da saúde, o que você vai medir, isso já está meio repetitivo, né? Por exemplo, um diagrama de blocos de como construir um wearable. Quais são os part numbers que eles têm para fazer toda a parte de movimento e IMU, quem é o microcontrolador, quem é o rádio, interface touchscreen. Pessoal, uma receita como essa na mão, se você está pensando em construir um wearable, um fabricante como este te dá todo o suporte para que você consiga desenvolver um protótipo. Essa é a ideia, essa é a mensagem dos fabricantes. Né? E não se chegou nisso sem pensar em miniaturização. E eu vou dar um exemplo clássico do estado da miniaturização atualmente. IMU. IMU é um conjunto de sensores inerciais que você consegue medir movimentos. Né? Então você quer saber se uma pessoa está caindo, andando, se movimentando, correndo, etc. Você pode usar esse conjunto de acelerômetro, giroscópio e magnetômetro. Antigamente, as primeiras IMUs eram coisas mecânicas grandes, cabiam numa caixa desse tamanho. Imagina o cara usar um wearable, né, com isso aqui, não rola. Depois isso foi miniaturizando, chegou em uma plaquinha desse tamanho que tinha tudo, mas isso aí ainda não é o estado da arte da miniaturização das IMUs. Vamos pegar, por exemplo, a Warp Board, como exemplo de encapsulamento pequeno, mas vamos um pouco mais além. Isso aqui é a tecla L de um MacBook. Tecla L de um MacBook. Isso que está aqui é um microcontrolador Kinetis ARM Cortex M4 com 80 MHz de velocidade. Olha o tamanho desse encapsulamento. Se você usar um microcontrolador como esse, mais uma FIS 1100 da Farshield, você tem um controle de IMU completo. Porque nesse chipzinho, que é 2 vezes maior em tamanho físico do que é aquele microcontrolador que eu mostrei, muito blá blá blá, vamos para a figurinha que é mais legal. Ó, você tem isso tudo dentro daquele encapsulamento. Você tem o acelerômetro, o giroscópio, todos os algoritmos de criptografia, memória, um 8051 para fazer o pré-processamento disso, a parte de comunicação serial com o 2C SPI, a parte de calibração, e a única coisa que eles não colocaram nesse encapsulamento é um magnetômetro, que você precisa colocar externo. Se você colocar um magnetômetro aqui, mais esse chip, mais um microcontrolador, você faz uma IMU que antes era uma caixa desse tamanho. Tá claro ou não a ideia? Miniaturização. Essa é a palavra. Wireless charge. Então você quer que o seu device, quando acabou a bateria, porque aqui tem rádio, tem Bluetooth, tem tudo, ele precisa ser alimentado. Se eu abrir aqui tem uma bateriazinha, eu quero colocar em cima de um dispositivo e carregar, sem precisar de conexão. Esse cara aqui ele carrega sem fio ou pela porta USB que tem aqui. Né? Então, o wireless charge é outro ponto para wearables muito interessante. Como é que eu, desenvolvedor de eletrônica, construo um wireless charge? Essa EVM, por exemplo, aqui é uma EVM da Freescale prontinha, com toda a parte de controle. Você tem a bobina aqui, você vem com o seu dispositivo, coloca aqui em cima e ele vai carregar. Mas está muito grande. Tá bom, vamos fazer um menorzinho. Vamos usar um wireless charge da Texas. Pessoal, essa aqui é a base do wireless charge. 7 centímetros por 3 centímetros, ok? E essa é a base. Aí você precisa colocar a outra bobininha no seu produto, no seu relógio. Esse aqui é o tamanho do circuito de wireless charge que vai dentro do seu relógio, por exemplo. 5 milímetros por 5 milímetros. Se você soldar aqui nos pinos corretos uma bobininha, faz o acoplamento magnético, você transfere energia daqui para esse cara e aqui tem a saída para você carregar a bateria e alimentar o seu dispositivo. São circuitos prontos, disponíveis no site do fabricante. Né? Comparando o tamanho, ó, esse é o tamanho da base, esse é o tamanho do cara que vai no dispositivo. Ó, essa aqui é uma moeda de 25 centavos de dólar. A bobina de acoplamento é muito maior do que o circuito eletrônico em si. Para você fazer, né,
o acoplamento magnético entre a base e o carregador. Ok? Energy Harvesting. E que tal se eu fizesse esse cara se carregar com a energia do meio ambiente? Será que isso é possível? Sim, é possível. Tem N empresas fabricando dispositivos que coletam energia do ambiente, seja por solar, térmico, vibração, RF. Você acha que nessa sala aqui tem pouco sinal de RF sendo jogado no ar agora? Tem um monte de rádio aqui do seu celular, tem um roteador do Wi-Fi, tem Bluetooth. Será que eu podia fazer uma anteninha que captasse esse sinal de RF e fizesse isso gerar energia para alimentar meu wearable? Sim, tem empresas que já fabricam sistemas que tiram essa energia do ambiente e transformam isso num sistema que vai ser utilizado para carregar a bateria quando a energia é abundante, ou para retirar a energia da bateria e jogar no meu sistema quando essa energia de entrada não é abundante. Ok? A Spencer, por exemplo, tem dispositivos, o MC3981, né, que faz todo esse gerenciamento. Você espeta um sensor que coleta a energia do ambiente, esse cara gerencia, coloca no seu dispositivo e... Que sensores são esses? Nossa, tem trocentos fabricantes que fazem esses sensores. Células solares, TDK, Panasonic, Pecel, sensores de vibração, sensores de aquecimento, sensores de RF. Então você, com um sensor como esse, consegue tirar a energia do ambiente e fazer a coisa ser convertida em energia para alimentar o seu wearable, para carregar o seu wearable. Segurança, 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 segurança. Não pense em wearables, não pense em internet das coisas sem você pensar em segurança. Para o cara invadir um sistema desse, coletar os dados que são essenciais, modificar informações é extremamente fácil. Tá? Tem vários dispositivos de vários fabricantes. Aqui eu estou trazendo, por exemplo, a linha de criptografia da Atmel. Né? A Infineon tem uma linha de criptografia muito boa. A NXP tem uma linha de criptografia muito boa. São chips baratos, da ordem de $1,50, $2 FOB, e que você aumenta muito a segurança do seu wearable quando isso já é usado em conjunto com toda aquela circuitaria eletrônica que você viu. Então, aqui são os padrões de autenticação. Não vou entrar nessa seara, não é o objetivo, é só para dar um alerta. Procura depois no Oráculo, lá no Google, né? O que são esses padrões de certificação. E esses padrões de autenticação e certificação garantem que se o cara não tiver uma chave de X bits com esse protocolo, ele não vai acessar os dados que foram coletados pelo seu wearable. Tudo bem? Essa é a dica. E aí, eu queria apresentar um trabalho de um careta que eu tive um prazer de conhecer em 2012, lá em São José. O professor Christopher Pistner, que trabalha na Universidade de Berkeley, na Universidade de Califórnia em Berkeley, né? Na verdade aqui é onde ele se diverte, ele trabalha mesmo na Linear, sendo um engenheiro de aplicação da empresa Linear, que fabrica N semicondutores. E eu precisava mostrar esse trabalho dele numa trilha de wearable para quem quer desenvolver sistemas vestíveis. Eles fizeram um protótipo de um computador, um nanocomputador do tamanho de um grão de poeira. Pessoal, esse cara colocou tudo aquilo que eu mostrei nos slides numa pastilha de silício que tem 1 milímetro por 1 milímetro. 1 milímetro por 1 milímetro. Hã? Você fala, não, isso é PowerPoint. Isso não existe. O cara não vai conseguir fazer isso. Legal. Aí você começa a ler, procurar os papers do cara, procurar os artigos, ver as coisas que ele já publicou. Tá lá ele no laboratório de tunelamento, porque o cara só vai ver isso em nível de microscópio, montando a base, colocando as coisas, fazendo o teste e colocando os negócios para rodar. E de onde é que surgiu essa ideia de fazer os computadores do tamanho de um grão de poeira? Surgiu de um trabalho que ele fez durante a tese de mestrado dele, a dissertação de mestrado dele, que é o seguinte: produzir nanocomputadores vestíveis. Esse aqui é a foto do primeiro protótipo que ele fez na unha, né? Depois ele foi miniaturizando. Então aqui está um
uma escala de miniaturização que ele conseguiu fazer. Ele começou a apresentar esse trabalho em várias feiras e eventos, começou a chamar a atenção do público para a pesquisa dele. Ele começou a ter fomento, incentivo e pesquisa, né? Numa das apresentações dele, o governator da Califórnia foi lá, né? Pegou na mão dele e falou assim, I'll be back. Né? Então ele apresentou lá, ele tem uma empresa, né, para financiar isso, que é a Dust Networks, né? E esse aqui são os protótipos que eu vi funcionando lá no ESC, em São José, que eu falei, meu, como tem nego maluco nesse mundo, cara. Que coisa legal que esse cara fez. Quando o protótipo já estava maduro, e a ideia dele é tudo isso que você está vendo, ser miniaturizado naquele computador de 1 milímetro por 1 milímetro, ele criou um ring, um anelzinho, com a IMU, com o processamento, com a comunicação sem fio, para conseguir medir o movimento dos dedos. Tá clara a ideia? Aí o cara colocava os anéis aqui, né? Então essa aqui era a versão alfa, grandona, tá vendo? Aí ele conseguiu miniaturizar, vai chegar naquele tamanho de 1 milímetro por 1 milímetro que ele está fazendo com o dispositivo. E aí, o primeiro teste que ele fez foi para poder mexer e reconhecer gestos. Aí ele leu qual era o padrão eletrônico daquilo, né? E sabia quem eram os sinais, então o cara fazia um gesto, esse aqui não, né? Não. E fazia qualquer gesto lá e conseguia. Espera um pouquinho. Tem uma tal da IoT Surfboard rodando lá embaixo, em que o cara usa uma câmera e o cara faz alguns movimentos e ele reconhece esses movimentos e através desses movimentos ele faz alguma ação, não é isso? É essa mesma linha de raciocínio que o professor Pichler está usando, só que com wearables. O dispositivo não é uma câmera que precisa ter um tratamento de imagem para reconhecer o seu gesto. Esse cara já manda os dados da IMU e reporta lá para que ele possa fazer esse reconhecimento. E aí você já deve ter se lembrado de um filme, Minority Report, né, em que o cara dá comandos e esses comandos são interpretados e faz, né, ele se movimenta, se mexe e faz a ação acontecer. Deixa eu só ver se carregou um negócio aqui, para eu mostrar um negócio. E aí, uma empresa, deixa eu ver se vai dar certo aqui, isso, legal. Uma empresa chamada Node lançou o projeto do professor Pichler comercial. Um anelzinho com todo esse sensoriamento, com carregador wireless, com um botão touchscreen, para você fazer controles. Está à venda já. Quer ver? Deixa eu ver se vai meu mouse. Vamos. Aí, $99. Está à venda. Você entra lá na Node Gesture Ring, pode comprar, ele está à venda, você consegue... Sim, pois não, pode lembrar? Não. Você consegue comprar e usar e fazer exatamente... Ele coloca no site, se você depois sair daqui, entrar no Google e procurar, Node Gesture Ring, deixa eu ver se eu estou na internet, que eu mostro o site dele para vocês, quer ver? Ó? Cadê aqui? Node Gesture Ring. Vamos ver se ele vai achar. Estou sem internet. Mas você procura depois, não tem problema, acho que acabou a bateria. Ele mostra, por exemplo, aquele Fruit Ninja, é isso? O cara coloca o anel e faz toda a brincadeira com aquele game usando o anel. Né? Então ele reconhece o movimento e coloca para funcionar. Deixa eu pegar uma outra imagem aqui que essa é impressionante. Cadê? Quer tentar entrar no TDC Speaker? Já, peraí. Cadê? Olha aqui, aí o pessoal desses sites de review compraram e desmontaram o anel, para saber como é que eles tinham construído. Está aqui tudo que eu falei naqueles slides anteriores. O processador, acelerômetro, giroscópio, a bateria, o wireless charge, o sensor touch. Todo aquele conceito que eu mostrei, essa empresa colocou num produto comercial e está à venda. Então, a mensagem final da apresentação é: você pensa em desenvolver um wearable, você tem que ter conhecimento de eletrônica
e saber o que cada componente desse vai fazer no sistema. É muito legal as apresentações que eu vi na trilha, o cara falando de Big Data, de sensoriamento, não sei o que. Se você realmente quer construir, você precisa ter esse conhecimento aqui de eletrônica para poder fazer. Hã? Aqui um comparativo, ó. Cadê aqui? Olha lá, do anelzinho montado e desmontado. Né? Outro campo de wearables que está tendo uma grande repercussão, né? Mais ou menos grande, né? São os óculos, né? O Google Glass lançou o seu óculos e virou igual o Apple Watch. O cara pegou e jogou na gaveta depois de um tempo, né? Então, realidade aumentada, os óculos que o nosso amigo aqui da Samsung citou, você ter um sistema em que você consegue enxergar o mundo real e colocar projeções aqui para o teu olho interagir, né? O head-up display, né, de carros que você joga, você vê a pista e vê a sinalização de velocidade, né? Agora, para a redução da velocidade das marginais é necessário ter, né, alguns alertas bem fortes para a gente não passar da velocidade limite que nosso querido prefeito colocou, né? O meu wearable está piscando aqui. Vamos lá. Ok? Gente, quanto tempo eu tenho ainda? 15 1 minuto. Gente, era isso que eu preparei, tá? Não vou me estender além, a gente pode abrir para perguntas e respostas, né? A grande mensagem é: wearables, legal, é um mercado bacana, todo mundo investe nisso, é uma previsão de venda muito grande da indústria. Você viu lá, 50 bilhões de dólares é o tamanho do mercado que o pessoal está imaginando. Tem muita gente entrando pesado fazendo desenvolvimento, dá para fazer coisas makers com essa área. Pô, tá. Por exemplo, ó, tem uma empresa lá, deixa eu mostrar essa foto aqui que é bem legal, se ela entrou aqui no meu sistema. Tem uma empresa americana, eu usei um serviço dela para fazer um projetinho para um cliente. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é uma placa de circuito impresso flexível. É uma PCB mole. Né? Então, por exemplo, você quer fazer uma pulseira que você coloque ao redor do braço. Se você só for usar uma PCB rígida, isso não vai dar certo. Então tem empresas que fazem essas PCBs mole, né, com toda a parte de comunicação. Você poderia usar isso para desenvolver um wearable, por exemplo. Tá? Então, aqui. A mensagem é: o mercado de semicondutores está olhando com um carinho muito grande para a parte de IoT, para a parte de wearables. Todos os fabricantes grandes que eu conheço têm alguma aplicação, tem alguma demo para IoT, para wearables. Eu deixei na mão do Vinícius, depois, quando vocês tiverem a oportunidade, desce lá no stand da Global Co e dá uma olhada, um PUC, que é um sensorzinho da Silicon Labs, uma outra grande marca. Tem um sensor que ele mede os dados do corpo humano através de luz, né? E transmite essas informações para o Bluetooth Low Energy do teu telefone celular. Então você consegue fazer uma leitura de dados do corpo humano com um dispositivo eletrônico, tá? Era essa a ideia. Perguntas, dúvidas, comentários? É difícil comprar esses componentes, como você falou de Texas, Atmel. No Brasil é fácil comprar isso? Porque as coisas que eu vejo meio laboratório de garagem, esses lugares assim, tem um componente, mas é um quadro limitado ali. Legal. Mouser, já ouviu falar? Não. DigiKey? DigiKey, acho que já. Mouser e DigiKey são os dois varejistas de web maiores que tem hoje no mercado. E você consegue comprar todos esses part numbers que eu dei aqui durante o treinamento, durante a apresentação, durante a palestra, via Mouser e via DigiKey. Tá? Para pequenas quantidades, para você fazer um protótipo, para você fazer um teste, eu indicaria para você que esse é o melhor caminho disparado. Eu queria construir um Bluetooth Low Energy com sensores como aquele que tem lá no stand do Vinícius.
todo aquele part number que está na mouse, que está na DJI, você consegue comprar, eles entregam relativamente rápido, entregam no Brasil. Você vai arcar com o custo Brasil, não tem jeito. Né? Então, se um sensor desse custa $2 FOB, a hora que chegar aqui, mais taxação, mais frete, mais não sei o que, você vai pagar uns R$300, é isso mesmo. Né? Não tem jeito, você está no Brasil, né? É assim mesmo. Não é tão ruim, né? É 40 e poucos de importação. Pouca coisa, ok? Tá? Então, mas consegue. Agora, se o teu projeto for muito interessante e você tiver uma ideia de volume para ele, você pretende fazer um volume, vale a pena entrar em contato com o fabricante, né? Ou com o distribuidor do fabricante. Né? Então, o distribuidor do fabricante no Brasil, por exemplo, consegue muito facilmente amostras gratuitas desses itens para que você teste, desde que você comprove que a tua ideia é legal, que o teu projeto é bacana e que tem uma chance de ser lançado de verdade em um volume razoável. Ah não, eu queria fazer com um TCC de escola. Esquece! Nem liga para o distribuidor, porque o distribuidor não vai nem te atender. Vai direto na Mouse, vai direto na DigiKey, que eles vendem pela web com cartão de crédito internacional muito rapidamente. Esse é o caminho. Tá? Então, e esse é o caminho para qualquer coisa que envolve eletrônica no Brasil, infelizmente ou felizmente, não sei. Ok? O que mais? Diga. Eu acho que foi a primeira palestra do dia aqui sobre o wearable, que era rapaz, se não me engano, ele tem uma empresa, tem uma startup que trabalhava com wearable, e um dos empreendimentos dele, ele disse que não foi para frente justamente por conta do custo de você produzir um wearable aqui. Assim, dada essa palestra, você está incentivando o pessoal, digamos, construir o seu wearable para um projeto pessoal, para ser um maker, ok, mas para tocar um negócio, você acha que vale a pena? Toda vez que você aparecer com um volume interessante, você vai ter jeito para derrubar o preço, para derrubar o custo. Então, imagine, vamos falar de grandes empresas. Quantas unidades a Sony colocou no mercado disso daqui? Milhões. Você pode ter certeza. Ela não teria colocado isso aqui à venda se fosse um projetinho de 1000 unidades. Tá? Ela não vendeu 1000 peças do Xperia X3. Ok? E cada Xperia X3 vem com um negócio desse dentro da caixa. Então ela vendeu milhões de unidades disso. Um projeto desses de milhões, aquele sensorzinho que eu falei que é $2, os caras vão te vender a 50 centavos de dólar. Tá entendendo? E vão colocar... Agora, produção local aqui no Brasil, você tem como sócio o governo federal. Não tem jeito. Ou você se muda para os Estados Unidos, para a China, para onde você quiser, ou você vai ter o governo federal como seu sócio. É assim no país em que nós vivemos. Por favor, levanta a mão quem conhece uma lei de incentivo que realmente incentive você a desenvolver eletrônica nesse país. Você está no Brasil, filhote. Ok? Então, se você está no Brasil, é assim que vai ser a regra do jogo. Agora, diz a lenda que era para ser assim, para você e para o seu concorrente, aqui no Brasil. A gente sabe que isso nem sempre é verdade, né? Às vezes a concorrência usa... Esses devices que são muito baratos, como é o Raspberry Pi, tem truco no negócio, né? Tipo, o cara usou refúgio da sobra da Broadcom, do iPhone 1, que só vendeu para Raspberry, meio que doou os primeiros, e aí os caras conseguem fazer esses preços. Então tem muita coisa que às vezes a gente fala, pô, mas no Brasil a gente nunca vai conseguir fazer um negócio daqueles a $35. Depende. Com certeza, esse a $35 os caras ganharam muito com benefício, porque não é o preço real do Raspberry Pi. Era notório quando a Texas Instruments lançou as suas plaquinhas de desenvolvimento Launchpad para o MSP 430 e ela colocou essa placa à venda a $4,30 para casar com uma MSP 430 a $4,30, sacou? Ó, Batiana, os caras são bons de marketing. E vendeu pra caramba, porque era só $4,30. Se você pegasse a BOM de uma Launchpad e fosse na Mouse, na DigiKey, na Advent, na Aero, na Future, onde você quiser, para fazer uma cotação, saia mais de $15. Que magia é essa? A magia é que se ele não tivesse feito isso, ninguém sabia o que era uma Launchpad.
Tá entendendo? Nesse... Então, o fabricante, quando tem interesse de colocar alguma coisa no mercado, ele subsidia para que a coisa vá para frente. E ó, você sabe qual é a palavra da moda? Wearables. IoT. Todos os fabricantes estão investindo pesado em wearable e IoT. Esse é o momento de você descolar algum fabricante interessante que tenha isso e que consiga embarcar na sua onda e colocar a coisa para funcionar. Mas bootstrapping de hardware é doído. Fazer hardware com seu próprio dinheiro é doído. Os sócios, né? Não, é mole. Arruma um amigo rico que é o melhor caminho. Mas existe outro lado também, né? Eu nunca vendi tanto quando eu arrumei, desde quando eu consegui um concorrente que chama-se China. Quanto mais barato a China vende, mais caro eu consigo cobrar aqui no Brasil. Isso É tem. um contrassenso, né? Assim, é isso aí. É um contrassenso. Não, isso tem uma explicação óbvia e lógica. Pode falar. Ele sabe. Pode falar. Pode falar. Dê o seu ponto de vista que eu bato em cima. Muitos clientes, para quem é um desenvolvedor de hardware, os caras querem velocidade, confiabilidade na entrega, porque geralmente você tem que cumprir um prazo. Como é que você vai garantir confiabilidade de uma entrega de algo que você mandou fabricar na China? Você sabe quem é um fabricante? Você sabe se o cara vai fechar a fábrica uma semana depois? Você sabe se quando chegar aqui no Brasil, a Receita Federal vai deixar passar o seu... E o primeiro lote vem o melhor lote do mundo, lindo, tudo funciona. O cara não vai falhar com você em prazo, não vai falhar com você. Todas as plaquinhas que você ligar vai funcionar de primeira. Encomenda o segundo lote. Encomenda o segundo lote. Posso dar um exemplo? Pode. Vocês ouviram falar da latinha que fala da escola? Alguém aqui viu? Tá, fui eu que fiz o projeto. Eu vendi o projeto para a Ambev. A Ambev resolveu produzir na China. Parabéns. Tá? Sabe de quanto foi o RMS? RMS é o que sobra, o que não funciona, que os caras jogam fora. 78% do lote que veio. 3 containers não funcionou. Quanto isso representa em dinheiro e quanto isso representou de prejuízo para a marca? Todo mundo pergunta, né? Mas você está produzindo na China? Para mandar para a China não é 1000 peças. Não. Pra Pode China, falar, não é nem 1 milhão de peças. Nem 1 milhão, né? Entendeu? Mas ó, veja só. Eu recentemente dei uma entrevista para o site do Embarcados, www.embarcados.com.br, está lá disponível, entra lá. A gente falou por 1h30 sobre embarcados, sobre Brasil, sobre desenvolvimento aqui no Brasil. E é impossível você não estar pessimista com o cenário atual. É impossível, eu acho. Né? Mas mesmo assim, eu sou um apaixonado por isso aqui. Você quer me deixar feliz? Me dá uma plaquinha, acende um LED nela. Nossa, aquilo para mim é a grande maravilha. Ok? Então a gente que é apaixonado por isso, gosta de tecnologia, dá murro em ponta de faca e continua tentando desenvolver, fazer, colocar a coisa para rodar. Né? Por trabalhar com isso aqui há um bom tempo, eu mais ou menos acho que sei quais são os caminhos das pedras para você fazer uma ideia desse e virar realidade. E eu tentei aqui nessa palestra mostrar, quer fazer um wearable? Tem como. Se a gente for entrar no mérito da viabilidade, da preço, de imposto, disso e daquilo, a chance de você parar com isso e vender passando na feira é muito grande. Tudo bem? Então, infelizmente, essa é a realidade do Brasil, é assim que acontece a coisa. Meu e-mail, eu coloquei MSN, mas não existe mais, né? Mas meu... Seu Messenger. Meu Messenger, né? Meu Facebook, tudo você me acha por aqui. Eu sempre que estou online, estou na empresa, estou em algum lugar que não estou falando bobagem por aí, eu estou disponível no Skype. Quiser me adicionar, a gente troca uma ideia. Quiser me adicionar no Facebook, a gente troca uma ideia, não tem o menor problema. Tento ser o mais disponível possível para trocar ideias sobre isso aí. Viu alguma coisa aqui na apresentação? Quer pedir um datasheet de algo disso aqui? Quer uma informação? Por favor, entre em contato, a gente vai ter prazer de ajudar. Não é ok? da boca para fora, não. Eu faço eu sei. contato com ele direto. O pessoal sabe, eu gosto de ser diferença e gosto de me ajudar. atender. Tá bom? Pessoal, muitíssimo obrigado. Valeu, obrigado. Obrigado. Pessoal, vamos lá para a palestra do dia. Gostou?
Só dar um pau aqui, Microsoft Paint, integração